fazer as últimas questões. Vou fazer as 5 questões de língua espanhola, tá? Acabei esquecendo de falar uma coisa importante para vocês. Galera, eu tenho vídeos no canal aqui, várias resolução de questões de língua portuguesa, língua espanhola, redação, literatura, redações do Enem, vários vídeos sobre isso, tá? No canal. E vou fazer no final de outubro e no começo de novembro, eu vou fazer 2 vídeos de redação para o Enem, falando sobre tudo, introdução, desenvolvimento, conclusão, tese, repertório legitimado, detalhamento, aposto explicativo e tudo, tá bom? Mas vamos continuar aqui falando sobre a parte de língua espanhola. Não dá nada, Enzo, mas se quiser ficar aí participando, fique à vontade, você que sabe, tá bom? Sem problema. Vamos lá, galera. Tá. Nesse texto, primeiro texto de língua espanhola, pergunta e resposta em língua portuguesa. Uma coisa que eu vou falar de novo, tá? Começo da prova de linguagem são 5 questões de inglês e 5 de espanhol. Você faz uma das duas, claro, né? E a questão 6 começa escrita em língua portuguesa. Então, as 45 questões de linguagem, 5 em língua estrangeira, 40 escritas em língua portuguesa. E as questões de língua estrangeira, pergunta e resposta, são escritas em língua portuguesa. Nesse texto, ao utilizar a expressão morir muy vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia alguma coisa. Vamos lá. Morir muy vivos. No todo es perder, es cierto, si te esfuerzas mucho y bien, porque no viene de fábrica, ganas conocimiento del mundo y de ti mismo, empatia, sosiego y en suma algo que podríamos dominar sabiduría. Pero creo que para ello, quer dizer, creio que para isso, hay que mantener-se alerta y no dar-se nunca por vencido. Pero também es un tiempo para saldar cuentas. No creo que haya que dejar-se llevar por el peso de los días como un leño podrido al que las olas arrojan finalmente a la playa. As ondas, né? Elas vão até a praia. Uno sempre pode tentar sacar-se alguma de las piedras que lleva a la espalda. Tipo, pedras que a gente carrega nas costas, né? Dificuldades e tal. Decir las cosas que nunca se atrevió a decir, cumplir en la medida de lo posible los deseos arrumbados, rescatar algum sonho que quedou em la cuneta. Sonhos que ficaram, né? No rendir-se, essa la clave, e sobretudo decir-se. E por que não? Porque la vejez não está reñida com la audácia. Devemos aspirar a morrer muy vivos. Bonito esse texto. Tá. Nesse texto, a utilização da expressão morrer muy vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia o quê? Vamos ver. A. Importância de si. Acumular sabedoria com o passar do tempo. Observar o impacto dos anos sobre o corpo. Rever os erros e os acertos de sua trajetória. Desfrutar de todas as fases da vida e libertar das amarras sociais. Galera, vou ser bem sincero com vocês. Por mais que seja em língua espanhola, esse tipo de questão, a prova do Enem, as questões de espanhol não são questões difíceis. Fala, Nicolas, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Essas questões de língua espanhola, gente, são questões que a pessoa pode não saber língua espanhola devido à proximidade com o português. Os textos são básicos, são uma linguagem mais fácil do Enem. É uma prova mais de compreensão da pergunta. E ali fala várias coisas, de você estar velho, de você estar novo, de uma sequência de vida e assim por diante. Então a resposta é a letra, ninguém respondeu ainda, eu vou falar. É a letra D, desfrutar de todas as fases da vida. É isso, tá? É relativo a isso. Veja só, ele fala, eu não vou ler o texto de novo, mas quando ele fala, vem de fábrica, conhecimento do mundo, empatia, suma, mas creio que é tarará, parará. Aí ele fala assim, ó, tempo para saldar cuentas, não creio que haya de dejar-se llevar por el peso, e vai. Depois ele fala desejos e não sei o que, porque la vejez, quer dizer o que? A velhice não está renhida com a audácia. Devemos aspirar a morrer muy vivos. Mesmo que você vai morrer em algum momento, você tem que aproveitar o tempo, você tem que ir adiante, você tem que aproveitar a vida, né? Então, ou seja, letra D, tá? Beleza? Quem está chegando agora aí, mesmo que não faça língua espanhola, eu estou fazendo questões de língua espanhola aqui, é a última parte da live, tá? Que é a parte que cai lá no Enem.
Fala Pedro, tudo bem? Boa noite. Questões de espanhol envolvem mais questões de interpretação de texto ou envolvem mais partes da gramática? Não tem gramática, Pedro, no Enem. Questão de língua estrangeira é só compreensão de texto. Beleza? Boa pergunta aí, cara. Você vai fazer Enem? Você vai fazer espanhol ou você vai fazer inglês? Ou você não vai fazer o Enem? Me responda aí. Letra D aqui, ó. Tá? Vamos para a segunda pergunta. Essa segunda questão eu acho uma questão mal feita, galera. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? É uma questão mal feita. Porque muita gente erra porque a questão... Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Nesse poema, o eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca que testemunha o quê? Eu acho assim, mal feita pensando para nível médio, nós estamos no Brasil, não são pessoas nativas de língua espanhola, muita gente que nunca estudou espanhol só tem uma base muito, né? Aqui teria, para responder, teria que ter um conhecimento maior. Eu destaquei essa palavra asteca porque vocês vão entender por quê. Vamos lá. Los últimos dias del sitio de Tenochtitlan. O que é isso, professor? Já falo. 1528. E todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos con esta lamentosa y triste suerte. Nos vimos angustiados. En los caminos hacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pupulan por calles y plazas. Y en las paredes están salpicados de sesos. Rojas estão as águas, estão como teñidas, e quando lá bebimos, é como se bebiéramos água de salitre. É um tema forte, é um tema pesado, tudo mais. Mas assim, nesse poema o eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca que se testemunha. Você conseguir perceber que é algum tipo de sobrevivente pode ser não tão difícil, mas qual é a lógica de você saber que é um asteca? Por causa do quê? Por causa dessa palavra aqui, ó. Mas cara, gente, sério, você exigir que todo mundo tenha conhecimento do que é essa palavra é muita sacanagem. Em nenhum momento está falando aí do México, da cidade do México, né? Como é que o cara vai saber disso? Por causa dessa palavra? O que é Tenochtitlan? Era como era chamada a cidade do México, a região da cidade do México, lá na época dos astecas. É isso. Se você sabe disso, você acerta a resposta. Se você não souber, você não acerta. Ou pode tentar deduzir pelo contexto. Mas é um pouco difícil. Vamos ver as respostas. Por isso que eu acho que é uma questão sacana. 15. Destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis. Degradação do meio ambiente em torno da capital do Império Azteca. Tristeza dos refugiados astecas ao deixar a capital do Império rumo ao exílio. Aflição dos astecas ao receber os colonizadores espanhóis na capital do Império. Resistência dos astecas às mudanças feitas pelos colonizadores espanhóis na capital do Império. Tá? Por mais que daí, claro, todas têm um sentido ali parecido, vou deixar na mesma página e volto aqui no texto para vocês responderem. Deixa eu ver se alguém já respondeu. Ninguém respondeu ainda, mas vamos seguir. Tem essa questão e mais 3 só, tá? Então a gente está indo para a parte final da live, galera. Então olha só. Todas falam de Azteca, porque é lá na região do México, né, em outras cidades. Como eu falei, Tenochtitlan era o nome que era a cidade do México e a região lá onde é a cidade do México. Tá? O nome é muito antigo, da época dos astecas. Beleza. Aqui está falando, ó, nós, né, nós vivemos, admiramos, lamentamos, angústia, dardos rotos, quer dizer, quebrados, esparcidos, as casas destelhadas, os muros, as ruas e as casas, paredes são salpicadas de cessos, águas estão vermelhas porque sangue do que os espanhóis com relação aos astecas, lá especificamente. Então, a resposta qual seria? Destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis? Ou qual outra? Me diga aí. Porque ele fala das casas destelhadas, ele fala das ruas, ele fala das praças, fala das pessoas, fala da água, das águas estão vermelhas por causa do sangue. Então engloba tudo isso. A resposta é letra A. Eu vi que ninguém respondeu, daí eu falei. Tá bom? Letra A, galera. Também vamos seguir adiante. Vamos meter brasa aí nessa continuação. Nós temos só mais 3 perguntas de língua espanhola
para a gente finalizar a live, tá bom? Se tiverem perguntas, podem colocar aí. Ah, tá, Otávio, vi que você respondeu agora. Resistência dos astecas às mudanças feitas pelos colonizadores espanhóis. A tua resposta não está tão fora, né? Porque os astecas colonizadores são os espanhóis, na capital do império, que é Tenochtitlán, perfeito. Por mais que tivesse resistência, o texto não está destacando isso não. Ele está falando mesmo da questão da destruição, né, da violência, tá? Porque ele retoma mais esse conceito, essa ideia, tá bom? Fica atento aí nessa dúvida, porque é exatamente a dúvida entre A e E. Perfeito, parabéns. Vamos lá. Próxima questão. Na argumentação apresentada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva. Cultura do cancelamento, vamos entender a lógica aqui, só que em espanhol. El virus de la cancelación. ¿De qué se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de la cancelación una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales después de que hayan hecho y dicho algo considerado objetable ou ofensivo. Quando alguém ou algo está cancelado, se descarta, se deja de ver, se deja de escuchar, se desclassifica, se aísla, se abandona, se niega, se deja de consumir hasta que eventualmente puede no desaparecer. Es una estrategia muy extendida en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecialistas, sexodisidentes, feministas, especialmente en nuestro país, também llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos. Entonces, ¿dónde radica el problema? Se puede observar positivamente que hay un proceso cada vez más agudo de socialización de herramientas críticas para desmantelar formas de desigualdad incrustadas en los lazos sociales. Pero la popularización irrestricta y el uso amplificado de esta herramienta por fuera de sus contextos colectivos de emergencia han despertado efectos adversos em uma sociedade atravessada por las pantallas, pelas telas, né? Como formas de consumo, a representação online como única esfera pública e um imperativo felicista, cuya moral los obriga a trabalhar ansiosamente por uma vida sem desacuerdos, sem errores e sem dolor, a como de lugar. Na argumentação, difícil porque, na verdade, no sentido mais porque o texto é muito grande, né? Na argumentação representada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva o quê? Vamos deixar as respostas juntas para facilitar. Apresentar o conceito desse tipo de prática, mostrar a contrariedade das mídias com relação a essa atitude, criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes, evidenciar a democratização dessa prática na sociedade virtual, discorrer historicamente sobre a origem e as causas dessa cultura. Não sei se alguém já sabe, já saberia responder. Responde aí para mim. Quem chegou agora, a gente está na antepenúltima questão, tá? Então já estamos indo para o final aí da live. Se tiver perguntas aí, pode fazer enquanto vocês colocam a resposta. Pode ir pensando, Otávio, tá? Se quiser que eu volte no texto, eu volto. Pessoal aí que entrou depois, eu vou fazer final de outubro e começo de novembro 2 lives de redação pro Enem, tá? Beleza? Então, qual é a resposta? Letra? Perfeito, cara! Criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes. Você tá indo bem, cara. Perfeito, parabéns. Muito bom. É bem isso, né? Esse impacto que dá. Ele traz vários exemplos dessa questão que é bastante ruim, né? Essa lógica aí desse cancelamento, né? A gente tem que pensar que as pessoas... Existem erros e erros, né? Agora, as pessoas cometem erros. Só que você gosta da pessoa, a pessoa fez muita coisa legal também, não vai cancelar ela por causa de um erro. Agora, existem erros que são mais graves, é claro. Aí é uma outra questão. Mas vamos seguir. Vamos para a próxima aí. 17, penúltima questão. O comportamento dos personagens narrado no texto destaca o quê? Vamos lá. E se llueve, que llueva. É um refrão galego, lá da região da Galícia, da língua galega. Para mim cobrou sentido na noite de fevereiro.
quando vivia em el barrio de la Macarena de Sevilla. Sevilla é uma região da Espanha, né? Uma cidade. Com dos buenos amigos, galegos também. Mi companheiro e eu nos decidimos a salir esse sábado de noite, pese a que havia estado lloviendo algunas horas a lo largo del día. La idea era una locura al parecer. Le propusimos salir de parranda com nosotros a uma amiga de Andaluza, da região de Andalucía, na Espanha. Esta respondió que no, que nos dijo que no iba a salir un día de lluvia. Flipamos, desculpa. Comentamos entre nosotros que si los galegos nos saliésemos de casa cuando llueve, en invierno saldríamos poco. Habríamos inventado el confinamiento hace mucho. Los galegos nos dejamos de salir por la lluvia. O comportamento dos personagens narrado no texto destaca o quê? Abandono da própria identidade, medo dos perigos durante a noite, influência do grupo da tomada de decisão, diferença cultural entre galegos e andaluzes, variação meteorológica entre Sevilha e Galícia. Eu não sei se vão conseguir responder já numa leitura do texto que eu fiz. Valeu, Otávio. Renato aí, beleza, Renato? Como é que você tá? Tudo bem? Ó o André aí. Que vocês querem que eu volte pro texto ou já consegue responder? O que vocês me dizem? Se quiser eu posso voltar no texto. Ó, a Elda já saiu respondendo aí. Se alguém já respondeu, então eu vou deixar. Claro que eu volto. Volto sim, cara. Final do texto, eu vou até diminuir, não sei se diminuir vai ficar muito pequeno para você. Você pediu no final, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Veja lá, vou esperar um pouquinho. Pode pensar um pouquinho antes de responder, não tem problema. Ai, vocês não imaginam que canseira que bateu, galera. Agora bateu uma canseira forte. Vou voltar lá nas respostas, tá, Otávio? Beleza. E a letra D, tá? Como a Elda tinha respondido. Diferença cultural entre galego e andaluz. Duas regiões da Espanha, né? Região da Galícia e a região da Andalucia. A Galícia fica ali ao leste, né, da Espanha, divisa com Portugal. E a Andalucia mais ali para baixo, né? Mais centro-baixo. Duas regiões diferentes. Beleza? Quando ele fala várias coisas no texto ali, ó. Ele começa lá, refrão galego, para mim, é a noite de fevereiro, quando via o bairro de Macarena em Sevilha, com os bons amigos, tal. Meus companheiros, sábado, choviam algumas ao longo do dia, e não sei o que, não sei mais o que. E nós galegos saíamos quando chovia, o inverno saíamos pouco, havíamos inventado o confinamento fazia pouco. Os galegos, nós não saímos de casa quando chove. Então ele está diferenciando ali um pouco da vida da outra região. Tá? Beleza? Por isso que é a letra D. Ok? Vamos para a última questão de língua espanhola. Tá. Opa, ficou meio torto aqui, mas não tem problema. Em sua escrita poética, a poetisa mexicana Celerina Patrícia Sánchez Santiago assume o desafio do quê? Vamos ver. Ela tem um desafio. Celerina Patrícia Sánchez Santiago comentou que su acercamiento a la poesía fue por la escuela, con libros de texto en español. Descubrió el gusto por las letras, pero notó que no había textos en la suya. Así que, contra muchos comentarios negativos que recibió en ese momento, decidió emprender el camino de la escritura, pero en mixteco. Foi um processo de anos para notar que em minha língua podia escrever poesia, porque me diziam que minha língua era tão pobre que não podia ter conceitos abstratos. Era um reto, pero eu sabia que isso era possível. Este processo não só ajudou a viver a poesia em mixteco, sino a ir descobrindo minha própria história e a de meu pueblo.
comentó que las lenguas habladas en el territorio nacional se encuentran en gran desventaja con el español. El reconocimiento a la diversidad no se ha hecho y ha sido tratada de borrar, de apagar, de esquecer. Este es un país con 68 lenguas e somos monolingües de espanhol. Claro, né? A língua oficial só. Antes havia nulo de reconhecimento de ser bilíngue. Negabas que hablabas tu lengua. Hasta le decían dialecto. Era parte del processo fatal que nos levou a nos reconocermos em um país multilingüe. Se temos várias línguas, por que não aprender? Legal, né? Pensar que no Brasil também, né? No Brasil existiram alguns 1000 dialetos, né? A maioria sumiram com seus povos, né? Comunidades muito pequenas. Ainda existem muitos dialetos, mas pensar que a gente só tem a língua portuguesa como uma língua oficial, né? É a mesma lógica que daria para pensar. Em sua escrita poética, a poetisa mexicana Serenina Patrícia Sánchez Santiago assume o desafio do quê? Destacar a importância da literatura na formação escolar, discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol, promover reflexões acerca dos conceitos abstratos, representar a pluralidade linguística de seu país, narrar uma trajetória de autoconhecimento. Vejam, por ser um texto longo, um texto em língua espanhola, acaba que é uma questão relativamente fácil, né? Não é uma questão difícil, porque ela é bem óbvia, bem direta no texto. Ela engloba o texto como um todo, e é um texto de fácil compreensão. Então eu falo para vocês. Se você nunca estudou língua em espanhol e língua inglesa e vai fazer o Enem ou vestibular, opte pela língua espanhola. Fácil. Agora, claro, se você tem uma base em língua inglesa que já vem da escola e nunca estudou a língua espanhola, opte pela língua inglesa. Tá bom? Já acertou aí, Otávio. Perfeito. Representar a pluralidade linguística do seu país. É isso. Ele está falando dos dialetos que existem, né? Vários dialetos que ele sabe, mas ninguém compreende, existe preconceito, ninguém conhece, e assim por diante. Deveria ter escolhido espanhol, mesmo sabendo menos, consigo compreender uma parte do texto. Mas, Otávio, você vai fazer só para treinar, né, o Enem, o vestibular agora, né? Você não vai fazer já sério, pensando já em entrar no vestibular. Então, nesse sentido, tudo bem. Qualquer coisa você pode começar a estudar espanhol, sei lá, e se você gostar, você daí começa a estudar mais, e daí quando você for fazer sério o vestibular, você daí mete a cara e vai para o espanhol mesmo, né? Valeu, Eldo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Aê, ó o coraçãozinho, coraçãozinho. Então, galera, é isso. É isso aí, ó o coraçãozinho que eu ganhei. Valeu, agradeço muito vocês que participaram. Enzo, Otávio, Elda. Deixa eu ver quem mais está por aí. E, gente, eu tenho lá, veja meus vídeos, resenha dos livros, português, espanhol, redação, literatura. E segue o muchacho, comenta, curte lá os vídeos. E, gente, final agora de outubro, começo de novembro, vou fazer vídeo, hein? Vou fazer vídeo falando de redação do Enem, tá bom? Valeu, Otávio. Abração. Se cuida. André, abraço pra você. A gente se vê. Valeu, Enzo. Abração pra você. Beijo pra todo mundo. Se cuida, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.